sob a proteção de Deus, em nome do povo do Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Betinho para fazer a leitura bíblica. Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37 ao 5. Passamos a leitura da ata pela segunda secretária Vandilma de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Ata da 122ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 19h30, no plenário Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abdene Salustiano da Silva e pelos secretários, primeiro Gustavo Negócio de Freitas e segundo Rogério César Santiago, além dos demais edis, Antony Tiago Cartacho Ferreira, Carlos Alberto da Silva Targino, Fativan Alves de Moura Paiva, Hamilton Rademac Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Cátia Carvalho de Lima, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Ralessa Cleidilane Freire dos Santos e Vandilma Maria de Oliveira. Ausentes, com faltas justificadas, os vereadores Alexandro da Conceição Nunes da Silva e Ana Michele de Farias Cabral. O senhor presidente, sobre a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves da Costa para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 5, versículo de 1 a 6 do livro de Salmos. A ata da sessão anterior não foi lida por falta de confecção da mesma. O expediente do dia constou de pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 095/2017, autor Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de lei número 098/2017, autor Poder Executivo Municipal. Parecer para as emendas do projeto 096/2017, autor Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de resolução 020/2017, também do Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Pareceres da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer ao projeto de lei número 095/2017, autor Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de lei número 096/2017, Poder Executivo Municipal. Parecer para as emendas ao projeto de lei número 096/2017, autor Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de resolução número 020/2017, autor Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Questão de ordem. A vereadora Cátia Carvalho de Lima solicitou ao presidente Irani Guedes de Medeiros que reforce o convite sobre a apresentação da reforma da Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, que será realizada logo em seguida, após a sessão ordinária. O presidente Irani Guedes de Medeiros relembrou a todos o convite da vereadora Cátia Carvalho de Lima. Encerrando o pequeno expediente, o presidente Irani Guedes de Medeiros passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação os seguintes projetos de leis complementares. Projeto de lei número 011/2017, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar 012/2017, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 015/2017, também do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar 016/2017, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 017, que logo em seguida os citados projetos de lei complementares foram aprovados por todos os presentes. Continuando,
foi colocado em primeira discussão e em primeira votação o projeto de lei complementar número 014/2017 do Poder Legislativo Municipal, mesa diretora, que logo em seguida foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por questão de ordem, o vereador Gustavo Negócio de Freitas solicitou em requerimento verbal ouvido plenário que seja dispensada a leitura e votação das redações finais dos citados projetos de leis, ora aprovados na sessão. O presidente Irani Guedes de Medeiros acatou o pedido e submeteu ao plenário, que logo em seguida foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por questão de ordem, a vereadora Cátia Carvalho de Lima esclareceu o seguinte, que há 2 projetos, um com data natalícia e outro com festejos natalinos. Prosseguindo, foram colocados em segunda discussão e em segunda votação os projetos de leis ordinárias. Projeto de lei número 139/2017, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Projeto de lei número 140/2017, Poder Legislativo Municipal, também da mesa diretora, que logo em seguida os citados projetos de leis ordinárias foram aprovados por todos os presentes. Não havendo mais nada a tratar e nenhum vereador a ocupar a tribuna, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia 18 do corrente mês e o horário regimental. E para constar, Rogério César Santiago, segundo secretário, fez lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 15 de dezembro de 2017. Irani Guedes de Medeiro, presidente. Abdênio Salustiano da Silva, vice-presidente. Gustavo Negócio de Freitas, primeiro secretário. E Rogério César Santiago, segundo secretário. Ata foi lida, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. Boa tarde a todos. O expediente do dia consta com o projeto de decreto legislativo, parecer das comissões, moções de pesar, indicações e correspondências. Fazendo a verificação do quórum, presente no plenário, vereador Jeová, vereadora Ralessa, vereador Diniz, vereadora Ana Michele, vereadora Cátia, vereadora Nilda, vereadora Fativan, vereador Betinho, vereador Ítalo, vereador Alex, vereadora Vandilma e vereador Abdênio. Parecer da comissão. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei complementar, reajuste o anexo 1 da Lei Complementar número 59, de 12 de julho de 2012, que institui o plano de carreira e remuneração dos profissionais de magistério da educação básica pública de Parramirim, da forma como específica e da outras providências. Conclusão do voto. Por fim, cabe à comissão examinar total ou parcialmente os requisitos constitucionais em relação às atribuições desta Câmara Municipal, razão pela qual opinamos favoravelmente ao projeto de lei complementar número 01/2012, que ora submeta a análise jurídica dos meus ilustres e digníssimos pares. Parramirim, 27 de fevereiro do ano 2018. Gustavo Negócio, relator. Tiago Cartacho e Ralessa Freire, membros. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer referente ao projeto da alteração da Lei Complementar número 59/2012. Conclusão do voto. Voto pela aprovação do presente projeto, haja vista sua consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Vereador Rogério César Santiago, relator, primeiro secretário. Cátia Carvalho de Lima, presidente. Manuel Diniz, segundo secretário.
Projeto de decretos legislativos. Projeto de decreto legislativo número 01/2018. Autorize e concede licença para gozo de férias à excelentíssima vice-prefeita do município de Parnamirim, a senhora Lenay Dantas Cartacho, pelo período de 8 a 20 de março de 2018 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim faz saber que a Câmara aprovou o seu presente decreto, o seguinte em conformidade com o disposto nos artigos 39, 68 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 8º, inciso 7º, artigo 44, inciso 5º do regime interno. Artigo 1º. Fica autorizada, concedida a licença para gozo de férias a excelentíssima vice-prefeita do município de Parnamirim, a senhora Lenay Dantas Cartacho, pelo período de 8 a 20 de março do ano de 2018, para realizar uma viagem internacional. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parnamirim, 27 de fevereiro de 2018. Vereador Irani Guedes, presidente. Abdênio, vice-presidente. Gustavo Negócio, primeiro secretário. Rogério Santiago, segundo secretário. Moção de pesar. Moção de pesar número 02/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Irani Guedes Medeiros, vereador com assento nesta igreja casa legislativa, subscrito na forma regimental, em vigência, apresenta à mesa diretora moção de pesar à família enlutada pelo falecimento de Emerson Xavier Ferreira. Moção de pesar número 03/2018. Senhores vereadores, Irani Guedes Medeiros, vereador com assento nesta igreja casa legislativa, subscrito na forma regimental, em vigência, apresenta à mesa diretora moção de pesar à família enlutada pelo falecimento de Miguel Batista do Nascimento. Indicações. Indicação número 25/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Abdênio indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a revitalização da área verde da Praça Ulisses Ávila Neto, como mostra na foto anexo abaixo, no bairro Passagem de Areia, em Parnamirim. Indicação número 32/2018. Vereadora Cátia indica ao DER para que seja realizada a continuação da duplicação da estrada da Avenida Gastão Maris, que liga a Rota do Sol nesta cidade. Indicação número 59/2018. Vereadora Cátia indica ao chefe do Executivo extensiva à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana na Avenida Adaí, que seja realizada a limpeza urbana na Avenida Adaí Pamplona de Menezes, em Nova Parnamirim. Indicação número 67/2018. Vereadora Anilda indica ao chefe do Executivo extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas que una esforço para um estudo técnico de drenagem para o cemitério público São Sebastião, no bairro de Monte Castelo. Indicação número 72/2018. Vereadora Fativan Alves indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a recuperação da pavimentação em paralelepípedo da Avenida Brigadeiro Trompovski, em toda a sua extensão de aproximadamente 960 metros, trecho da Avenida Paulo Afonso, na Avenida Saturnino da Rocha Laranjeiras, ligando os bairros de Monte Castelo e Passagem de Areia. Indicação número 82/2018. Vereador Irani Guedes indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a reiteração da indicação número 1114/2017, na qual este vereador solicita a instalação de um sinal de trânsito no cruzamento da Avenida Brigadeiro Trompovski com a Avenida Paulo Afonso, situado no bairro de Monte Castelo. Indicação número 76/2017. Vereador Binho de Ambrosio indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo método PRIPA da Rua Maria Rosália Rocha de Araújo,
localizado no bairro de Cajupiranga. Indicação número 77/2017, vereador Binho, indica ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas para que seja realizada a pavimentação pelo método Bripar na rua Sebastião Faustino Torres, localizado no bairro de Cajupiranga. Ofício número 75/2018 da Secretaria Municipal de Obras. O secretário Franca TV Bruno Vanderlei mandou ofício em resposta às indicações 1183, 1234, 1172, 1173, 1174, 1175, 1162, 1188, 1189, 1193, 1194, 1214, 1215, 1216, 1217, 1180, 1181, 1206, 1207, 1252, 1254 e 1255. De autoria dos vereadores Betinho da Mala, Fativan, Binho de Ambrósio, Gustavo Negócio, Irani Guedes, Cátia Carvalho, Rogério Santiago, Vandilma, Pastor Alex e de Antônio Tiago, em resposta às indicações dos demais vereadores. Comunicado. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade Caixa Escolar da Escola Municipal Nossa Senhora da Guia, PDDE, estrutura, valor R$10.000. Entidade Caixa Escolar Professora Eulina Augusto de Almeida, PDDE Educação Integral, valor R$9.438. Caixa Escolar, entidade Caixa Escolar Francisca Bezerra de Souza, PDDE Educação Integral, valor R$8.472. Entidade Caixa Escolar Professora Luzanira Maria da Costa Cruz, PDDE Educação Integral, valor R$16.176. Entidade Associação de Pais e Professoras Neilza Gomes de Figueiredo, PDDE Estrutura, valor R$10.000. Entidade Caixa Escolar Desembargador Silvino Bezerra, Municipal Desembargador Silvino Bezerra Neto, PDDE Educação Integral, valor R$9.552. Entidade Caixa Escolar Raimunda Maria da Conceição, PDDE Integral, valor R$11.310. Entidade Caixa Escolar da Escola Municipal Poeta Luiz Carlos Magalhães, PDDE Educação Integral, valor R$17.976. Lido o expediente, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Hoje temos 2 vereadores para fazer uso da palavra. Como são 2 sessões, tem 4 vereadores para falar. Nós estamos colocando 2 na primeira e 2 na segunda, ok? Então eu convido o vereador Pastor Alex para usar a tribuna. Oi. Quero pedir permissão para falar aqui do meu assento, presidente. E caso seja necessário também, usar o tempo do partido, que hoje não faço mais parte do partido da vereadora Nilda, sou companheiro de partido do amigo Paulão Júnior e Binho, né, que somos de solidariedade, caso seja preciso. Bom, eu quero primeiro saudar a mesa, né, na presidência do presidente Irani Guedes, saudar todos os que estão presentes aqui no auditório. Também quero saudar a todos os que nos assistem pelo Facebook, aqueles que nos escutam também pela rádio. Quero começar fazendo alguns agradecimentos, né, aos nossos pedidos, ou seja, às nossas solicitações feitas ao Poder Executivo, externando assim as secretarias, pois devido, né, ao clamor da população, nós temos tido uma preocupação de mostrar que
Queria só pedir um pouco de silêncio do pessoal. Devido à nossa preocupação de mostrar que os nossos pedidos e as nossas solicitações não são pedidos pessoais nossos, mas sim reivindicações, né, do povo, da população. E hoje mesmo já obtemos resposta, né, lá da situação do bairro de Pirangi. Também eu fui ao prefeito para saber a respeito do bairro Cajupiranga, loteamento Sonho Verde, que o sofrimento daquele pessoal ali é imenso, quando principalmente tem um período chuvoso desse, pois a pavimentação não existe e as ruas ficam todas cheias de lama, que inclusive, quando eu fiz a visita agora nesse período, a vereadora Nilda já tinha sido vítima, né, ficando atolada lá bem próximo, né, segundo as informações que me passaram. Então, assim, o prefeito falou que tem umas 4 ruas, né, que vão ser pavimentadas brevemente, mas, claro, é muito bom, mas ainda é muito pouco pela quantidade de ruas que tem o loteamento Sonho Verde, ou seja, se não me engano, passa de 20 ruas. Então, as 4 que serão beneficiadas vão ficar satisfeitas, mas as demais não ficarão, mas estaremos aqui também continuamente reivindicando isso, cobrando para que, né, esses recursos eles possam ser aplicados não só na pavimentação do bairro de Cajupiranga, loteamento de Sonho Verde, mas como também em algumas ruas e outros bairros, ou seja, de nossa cidade, que encontram-se, né, numa situação difícil. E volto a reiterar que a Secretaria de Obras, ela precisa, né, junto ao Poder Executivo, se não tiver verba pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, juntar os poderes maiores para rever essa situação do nosso asfalto de Parnamirim. É uma situação calamitosa, ou seja, onde quem tem carros, veículos alternativos sofrem muito, né, com o tráfego durante esse período chuvoso e quando passa também, porque o transtorno fica. Então, vou ressaltar mais uma vez, tem que ter uma prioridade asfáltica na cidade de Parnamirim. Bom, mas eu também quero aqui voltar a um tema que não deixou de ser polêmico ainda, tanto nos bastidores políticos como na mídia parnamirinense, que é sobre o projeto do vereador Abdeno, a escola sem partido. Eu quero fazer um registro, até porque nesses últimos dias esse projeto ele tem sido muito comentado na cidade de Parnamirim e a mídia tem divulgado muito a respeito das posições de cada um. E eu acredito que todos nós, não só vereadores, mas uma boa parte da população parnamirinense, ela assistiu o vídeo que está rolando, né, rodando nos grupos, na internet, sobre a posição do padre de nossa cidade, o seu posicionamento, e eu também quero dar a minha sugestão. Até porque eu tive bastante atenção de assistir o vídeo e escutar o comentário, né, relatado pelo padre Murilo. E eu quero já dizer que eu acho lastimoso você ser uma autoridade espiritual, e eu também me considero uma. Nem por isso vou discriminar ninguém, que cada um, já sempre falei aqui, cada um tem dado por Deus o livre-arbítrio de escolher aquilo que quer seguir. Só que é imposta sobre as nossas vidas, principalmente líderes, seja ele religioso, ou um vereador, ou da posição de uma cidade, que o nosso manifesto ele é visto de uma forma diferente. O nosso pronunciamento não é como de uma pessoa normal. E eu sempre procuro pedir a Deus orientação para os meus, ou seja, discursos eles não possam vir de mim mesmo. E quero dizer, vereadores, que observando o discurso, né, que na verdade o padre ou um pastor está para realizar um culto ou uma missa, e ele tem aquele tempo da pregação de usar para falar daquilo que é a nossa função, mas vendo o discurso do padre, eu pude ver o sangue que corre nas suas veias é um sangue partidário.
ele não escondeu isso, ou seja, ele omitiu a verdade que está dentro do projeto Escola Sem Partido, tentando colocar na cabeça do povo que foi para ali assistir uma missa, ou seja, que passa a semana com alguns problemas, com algumas dificuldades, e quando você vai para uma missa ou para um culto, você vai para buscar um repouso e um refrigério para a sua alma. E o padre, aquele povo que não está ali para ouvir uma sessão plenária, porque aqui nós temos auditório, nós temos sessões segundas, terças e quartas, e quando se fala da parte política, para o povo ter a noção e a verdade do que está se passando, ele tem que vir para a sessão, e eu não posso usar de uma liderança que é imposta por Deus, que eu não estou dizendo que ele não foi a sua liderança por Deus, mas alguns usam, e isso está dentro da Bíblia. O apóstolo São Paulo recomendou, dizendo às igrejas, aos coríntios, aos filipenses, que depois dele viriam muitos lobos devoradores, que com as suas fábulas enganariam ao povo. E eu quero citar que eu olhava para o público, as pessoas que estavam na missa, muita gente de idade, eles não estavam nem aí para aquilo que estava sendo dito, mas eles têm na pessoa do padre uma liderança espiritual da cidade de Parnamirim, uma liderança religiosa de uma cidade que tem mais de 250 mil habitantes, que a massa católica é maior do que a massa evangélica, e que eles esperam do padre ser aquele líder que o que ele vem a dizer, eles como filhos vêm a obedecer. Então, dentro da pauta Escola Sem Partido, senhor padre Murilo, o senhor não tem conhecimento para falar tanta bobagem como o senhor falou. Expor publicamente de conhecimento, colocando assim, citando inverdades, não usando os temas que está dentro do projeto, colocando aquilo que o senhor acredita, porque o seu sangue é partidário também, porque todos nós sabemos que o senhor tem uma posição política também no município, mas assim, o meu ato de repúdio aqui, perante ao plenário, é que nós não poderemos de forma nenhuma usar a autoridade que nos é dada para levar o conhecimento às pessoas com inverdades. Porque nós todos seremos réu do juízo que aqui nós levarmos para as pessoas. Então eu quero deixar essa mensagem aqui e dizer que atentamente, vereador Abden, eu vi o discurso do padre no domingo, e eu acredito que a maior parte dos vereadores presenciaram, como muitos, ou seja, daqui de Parnamirim, dos grupos, e eu não poderia de forma nenhuma me omitir de dizer que o meu posicionamento é um posicionamento contra inverdades. Você não pode pegar a sua ideologia e querer que as pessoas acreditem porque você gosta daquilo. Dentro do projeto fala de 3 pontos. Religião, do qual eu também sou um dos assíduos. Fala da questão política e da questão de ideologia de gênero. Mas nos trechos que eu assisti, o padre só citava de religião, que não vai ser permitido. Ele até usou uma parte lá da Bíblia, uma parábola, que nem ele mesmo soube explicar a parábola. Ou seja, ele não citou da questão política, da questão de ideologia, ou seja, e ainda dizendo que aquela posição, que cada um daqueles que estavam ali na missa procurassem os vereadores para que o projeto fosse vetado, porque isso era uma vergonha para o nosso município. Aí eu afirmo aqui o nosso compromisso, ou seja, que cada um tem a sua escolha, e eu quero dizer publicamente que a minha escolha e o meu voto é para que o projeto ele seja aprovado, porque esse projeto ele está dentro dos princípios, dentro daquilo que é de direito que nós acreditamos. Não estou tirando o direito daquelas pessoas que optarem para que o projeto seja vetado, mas que cada um assuma a sua responsabilidade falando baseado na verdade. Eu quero deixar esse registro aqui,
E também quero fazer outro registro também. Eu acredito que o tempo ainda dá. Semana passada, eu acredito que foi na quarta-feira, eu também vi a vereadora professora Nilda apresentar aqui sobre a questão de um plebiscito. A convocação de um plebiscito para que a população se envolvesse e viesse, de fato, dar a sua opinião. E eu quero também expor o meu comentário, porque também eu não falo quando eu não tenho orientação daquilo que eu vou falar, tendo a certeza. E eu quero dizer que eu sou contrário, vereadora Nilda, a um plebiscito. Por quê? Aí eu vou lhe explicar. Porque esse projeto, ele passou pela casa, ele teve a maioria dos votos de todos, ou seja, ele foi aprovado com a maioria e aí eu reconheço que nem todos tiveram o aprofundamento da matéria, ou seja, que era uma matéria polêmica. O prefeito veta. Por que o prefeito vetou? Porque ele foi pressionado por uma parte daqueles que acreditam que o projeto deveria ser vetado. Como não foi de responsabilidade dele, ele joga para casa. Então, nós temos a segunda oportunidade de agora expressar a nossa opinião pública. E eu não concordo com o plebiscito, porque o plebiscito, na minha opinião, ele é para ser solicitado antes do projeto entrar na casa. Porque aqui nós temos formadores de opiniões, pessoas que entendem que na segunda votação, aí eu vou lhe dizer que eu lhe admiro, porque todos os projetos que vêm para essa casa, eu sei que a senhora se aprofunda até mais do que a minha pessoa, para chegar aqui e ter a sua decisão. Então, na minha opinião, trazer um plebiscito a esta casa é como se nós, vereadores, fôssemos desconhecedores daquilo que nós acreditamos e a nossa decisão. Então, eu registro que o plebiscito, na minha opinião, ele não é favorável à nossa casa. Por quê? Porque cada um, e hoje, deixando bem claro que nós temos 12 vereadores que aprovam o projeto. E que tem 5, que eu respeito, que votam a favor do veto do projeto. Então, eu até pergunto a vocês, vereadores, 80% da população parnamirinense, ele aprova que o projeto seja aprovado, que não haja o veto, 80%. Então, não é admissível que se 80% da população, aí eu faço o desafio a qualquer um de vocês que vão perguntar, de 10 parnamirinenses, 8 ficam a favor do projeto. Então, na minha opinião, não carece e não necessita de haver plebiscito nessa casa para uma votação que aqui não tem meninos, nem criança, tem pessoas adultas e que cada um sabe o que querem defender. Então eu deixo esse meu registro, que a minha opinião, através do projeto, ela já está baseada naquilo que eu defendo. Eu sou a favor do projeto e que essa casa tem que até anunciar a votação para que esse projeto ele seja votado, para que acabe com essa coisa de que aqui é a casa do povo, mas não é a casa de Mãe Joana, que o povo chega e para e bloqueia e a gente vai ficar, ou seja, travado porque houve um auezinho. Nós precisamos mostrar que aqui é a casa do povo, mas eu disse da outra vez e vou voltar a dizer. Assim como essa casa é do povo, como o povo tem a sua casa, aqui os vereadores não vão invadir a casa de ninguém e fazer baderna. Aqui é a casa do povo, para o povo ter a sua voz naquele mandato que ele tem mais, ou seja, a proximidade, para que você defenda a sua vontade. Mas não é chegar, fazer baderna, bagunçar, para que uma sessão ela seja encerrada e a gente talvez vai ficar de braços cruzados, para que não aconteça mais essa sessão. Tem que acontecer, tem que ser anunciado, e nós temos que dar a nossa opinião para acabar de vez com esse clima que está em Parnamirim, parecendo que nós somos, ou seja, amedrontado por uma parte de um segmento que tem a sua ideologia e que querem colocar na nossa mente, ou talvez fazer um freio às nossas ideias. Não, então eu sou a favor do projeto, afirmo isso, vereador Abdeno, você pode contar comigo, com o meu voto e com a minha defesa a favor desse projeto, porque eu vejo sim favorável ao povo de Parnamirim. Agradeço a oportunidade. Convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais população que se encontra aqui presente, que também nos escuta, uma boa noite. Eu trago algumas temáticas também, talvez a escola sem partido, né, Abdene, que está assim tão em alta. Mas eu gostaria, neste momento, de celebrar o que considero uma grande conquista. Eis que fazer projeto nesta casa, missão nossa, e sempre eles são vetados. Sempre, por algum motivo, ele é vetado. E aí eu vou celebrar aqui que o projeto de lei de nossa autoria, de nosso mandato aqui, de número 1870, promulgado em 10 de janeiro deste ano, e que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal do Livro e da Leitura no calendário oficial do município de Parnamirim, ela foi sancionada pelo nosso executivo. Isso, para mim e para todos nós, é motivo de muita alegria, até porque a leitura, ela tem uma representatividade enorme, grandiosa na aprendizagem e no desenvolvimento do ser humano. A leitura, ela é, sem sombra de dúvida, patrimônio cultural da humanidade, e fico muito feliz de celebrar essa conquista com vocês. Já de convidar aqui todos os vereadores, mas em especial minhas nobres colegas vereadoras, professora Nilda e professora Fativan, vou assim chamá-la, porque, afinal de contas, Vossa Excelência também exerceu a docência e fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Leitura, e que muito bem merece, nesse momento, ser alvo de já procurarmos a Secretaria Municipal de Educação e celebrar esse grande feito que acontecerá em 18 de abril do ano em curso. Eu acho que não existe nada melhor para um gestor público do que ver suas indicações, seus planos sendo realizados. E eis que eu também contemplei, assim, os olhos contemplam e a alma eleva, quando você percebe que uma indicação sua, apesar de não ter sido comunicada oficialmente, mas vi ela sendo realizada na Semana Pedagógica, quando o Plano Municipal da Leitura, da Biblioteca e da Literatura estava lá sendo debatida através também de uma indicação e de um clamor. Não poderia jamais deixar nesta noite de falar um pouquinho sobre a tão polêmica escola sem partido. Até porque o que pastor Alex, o vereador pastor Alex colocou aqui, colocado por todo mundo, isso já está, de uma certa forma, do meu ponto de vista, acho que virando, não diria que chacota, mas diria que está virando uma brincadeira de criança tão conhecida e que a gente brincou no passado, que é o cabo de guerra, não é? Vamos colocar a corda aqui, alguém puxa de um lado e outro puxa do outro. E eu penso que essa não é a intenção. Se essa lei aqui, se alguém fala na questão de doutrinação ou não, me desculpe a sinceridade, mas não sou Padre Murilo que está querendo doutrinar, não. Toda a questão religiosa desta cidade está se voltando para doutrinar os parlamentares desta casa. Quer seja usando a sua igreja, ou quer seja telefonando para nós. E a primeira pergunta é: Vossa Excelência é cristã? Vossa Excelência acredita na família? Eu penso que todos nós aqui temos responsabilidade, coerência para fazer um voto, para pensar e para repensar na hora que quiser. Eu penso que todo mundo aqui nesta casa tem liberdade de expressão. É tão bonito o tema, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, de escolha, de ser contra ou de ser a favor. E quem sou eu para querer tirar dos professores a liberdade de expressão, de falar sobre assuntos que para alguns seja tristeza, seja desmerecimento? Gente,
Eu sou professora. Estou, inclusive, agora labutando no chão de uma escola pública, lá na Escola Apolinário Barbosa, no litoral, trabalhando exclusivamente com jovens, acompanhando o planejamento de professores, Em nenhum momento, até agora a presente data, porque poderia até dizer, mas a senhora saiu de sala de aula há algum tempo, galgou outros espaços, ocupou outras nuances por aí, já não tem hoje a questão direta da sala de aula, mas eu estou lá. Professores de história, de química, de física, de um trabalho partilhado e compartilhado. E o que me deixa mais triste de tudo isso é as pessoas irem para a mídia e aí, da mesma forma que o padre citou o nome, outros também estão citando. Mas aqui nessa casa só existe hoje somente 5 vereadores que estão lá mesmo tidos como não a família, como pessoas desqualificadas que não têm condição de ter opinião própria e de ter concepção. Então, o direito do outro começa assim, onde a gente respeita. Se você quer ser respeitado, você respeita o outro. Eu não conheço, eu desconheço qualquer pessoa aqui do município de Parnamirim que diga que um professor da rede municipal ou estadual tenha passado um batom na boca de um menino dizendo que ele tem que ser menina. Porque, gente, vamos lá, tenho certeza que dos professores que se encontram aqui neste plenário, e vou fazer referência ao professor Ítalo, a professora Fativan, a professora Nilda, a professora Ana Michele e a minha pessoa. Jamais, jamais, eu tenho certeza que nenhum de nós usaríamos de uma coisa tão baixa para caracterizar. Mas vamos lá, o que é falar de família? O que é realmente estar a favor da família? É deixar que pai e mãe, porque são os primeiros educadores. Nós somos os primeiros educadores de nossos filhos. Somos nós também que ensinamos eles a ser gays ou a ser lésbicas? Ensinamos na nossa casa isso? É a escola que está produzindo, fazendo com que isso aconteça? Gente, vamos ter maturidade para discernimento. O professor, na maioria das vezes, e aqui eu estou me colocando como professora que de fato sou. O que nós vemos é, na atualidade, crianças sendo rejeitadas em seu próprio lar, no seu próprio ambiente de trabalho, em outros lugares, servindo de chacota porque tem um trajeto diferente. Servindo de coleguinhas, façam com que o bullying aconteça. Mas o professor, ele não pode falar. O que de fato nós ouvimos muito, e eu fui pesquisar, e eu fui ouvir Sérgio Cortella, e fui ouvir todos os outros filósofos sobre a questão do tema. Mas tem um que eu gostaria de fazer uma referência antes de terminar a minha fala. Rangel Ribeiro, que é um crítico da educação e que não é partidário, ele fez uma coisa bem interessante e que vale a pena se ouvir. Os absurdos, a incoerência e os ideais. Entenda essa campanha, porque do ponto de vista, até que me prove o contrário, eu não vi ainda até agora uma campanha que tenha escola com partido. Eu ainda não ouvi. Porque para a gente ter uma escola sem partido, pressupõe que uma escola exista com partido. E ele diz assim: sou crítico da atual situação da educação no Brasil. Acredito que firmemente, assim como o profissional da saúde que salva vidas em condições precárias, o professor que consegue dar aula em um sistema de ensino capenga e ultrapassado como o nosso, merece nossa total consideração e, em alguns casos, até ser chamado de herói. Nunca estudei em uma escola pública.
mas não foi nenhuma escola pública, esse danado desse telefone, mas não foi nenhuma escola pública que aprendi a admirar os professores. Aprendi a ter respeito ao professor na minha casa. Fui criado por uma mãe que todos os dias me pedia que eu respeitasse o meu professor. Por ingenuidade, cresci pensando que todas as mães eram iguais à minha. Talvez por isso, espantei-me ao descobrir que existem pessoas que carregam em si a crença cega de que o professor não é alguém confiável, de que o profissional da educação é, na verdade, um potencial criminoso e que, portanto, não deveria exercer sua liberdade de expressão em sala de aula. Meu susto maior foi constatar que uma campanha denominada como essa defende exatamente o que acabei de citar. Tem ganhado uma adesão significativa a partir de políticos ligados a uma determinada ideologia. Reforço aqui a palavra ideologia, porque ela vem com ou sem partido, ironicamente, após virar bandeiras de tantos partidos políticos com ideologias bem definidas e diferentes. Mas é graças a essa ideologia que hoje essa temática está no Brasil todo, invadindo câmaras, invadindo todos os parlamentos e dividindo a sociedade como se houvesse uma guerra entre eles. É necessário observar que esse bafafá todo e toda essa polêmica gera mais polêmica ainda. É preciso dar um basta, é preciso compreender que educação é um lugar sério, que escola é um local sério e que professor deve ensinar seus conteúdos, mediar seus conflitos e fazer com que a educação seja de fato transformadora de pessoas de vida. Que a cidadania seja exercida de fato. E será que o crime da doutrinação ideológica, ele existe? Se existe, ele deve ser punido. Mas, de fato, o que será que está existindo? Quantos dos professores no Brasil todo têm essa postura? Se a própria Constituição Federal já pune aqueles que, de fato, fazem. Eu não vou continuar, porque é muito grande a crítica, mas vocês podem continuar vendo na internet. Vou finalizar a minha fala dizendo que nós temos neste município algo muito mais importante e grave para nós acompanharmos. Eu ficaria tão feliz de ter visto este plenário, agora, recentemente, com famílias lutando para que suas crianças tenham direito a estudar. Que suas crianças tenham o direito a ter um estagiário, porque estão lá, na maioria das escolas, nossas crianças especiais não têm direito ainda a um estagiário para estudar. E além de ser discriminados na vida por ser diferente, porque ser diferente é discriminação. Você tem que seguir tudo que manda segundo o figurino. Eu gostaria tanto de ver este plenário e a população de Parnamirim se dividindo e cobrando que nós não temos hoje ano letivo em todas as escolas. Que boa parte das nossas escolas não iniciaram o ano letivo. Quer seja por questão de infraestrutura, quer seja por falta de merenda, quer seja por falta de professores, por falta de bebedores, que seja também o respeito àquelas mães que estão enfrentando filas e filas e tendo sua matrícula negada nas escolas, porque a quantidade de vaga tem que ser obedecida. Que bom seria que a população de Parnamirim usasse e invadisse esse plenário aqui para, junto com vereadores, cobrar de fato o que é garantia de direito de cada cidadão parnamirinense que aqui mora. Portanto, senhor presidente, deixo aqui uma mensagem principalmente a Vossa Excelência. Já está na hora desta casa se reunir, vamos se reunir, vamos tomar a decisão ou vamos votar esse projeto, respeitando a ideologia do outro, ou vamos aguardar o que já está tramitando no Supremo. Agora, o que não dá é para todo mundo aqui, quem seja contra, quem seja a favor, não ter liberdade de expressão. A doutrinação é para calar a boca, ou a doutrinação é para dizer, vamos para a Câmara que nós vamos pressionar. Então eu quero dizer a vocês
que eu sou uma mulher que aguento pressão. Eu sou uma mulher de decisão forte. Quando tomo uma decisão, e o pastor bem colocou aqui, quando alguns, eu não preciso falar nisso, porque não tenho vergonha nenhuma de dizer que não olhei, que não tive a contento. Mas é tanto que esta mulher aqui está estudando tanto, que se hoje o projeto que já tramita nesta casa aqui fosse votado, pode ter certeza que o meu parecer já está pronto, na pontinha da língua e na caneta. A parte concedida, vereador. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Wandilma. Eu acho que eu já venho dizendo há um tempo, desde a reunião, que o radicalismo que a nossa sociedade, o Brasil, está passando é uma coisa absurda. São os dois lados, cada um lado que defende de uma forma até abusiva o outro lado. A gente via na reunião, Abdeno sozinho na reunião, quando chegaram, o pessoal do sindicato, os estudantes, e a gente lá conseguiu dialogar e ao final eu entendi que ali houve crescimento. E aí depois daquele dia, eu pensei assim, eu acho que a gente vai crescer nesse projeto de Abdeno. E na realidade, foi o inverso. Porque aí surgiram pessoas que passaram a criar situações que não existem nas redes sociais. Nenhum momento a gente disse aqui que é contra a família. Nenhum momento esse projeto fala ideologia de gênero e fala assim, sem partido. E eu sempre fui um professor e sou professor de escola sem partido, porque dentro da minha sala de aula eu não tenho lado, mas eu não preciso da lei para dizer isso não, porque a Constituição já prevê isso. Então, nas redes sociais, pessoas sem conhecimento algum, pessoas que chegaram a dizer que esses professores do ensino fundamental, eles não tinham, o aluno não tinha necessidade desses professores, os professores sim eram os professores da universidade, esses sim que formavam o cidadão. Eram cada coisa mais absurda do que a outra, que aí a gente fica observando que a gente precisa crescer muito, estudar muito para poder falar algo. E nas redes sociais se fala o que quer. E a gente está aqui, o projeto, ele tem fundamento, por isso foi aprovado aqui de forma unânime, porque ele é constitucional, no meu modo de ver. Agora, a discussão, e eu disse isso aqui no dia, a discussão ética da coisa, a gente poderia dialogar melhor com a sociedade. E foi isso que a gente conversou naquele dia. E a partir daí começou uma distorção absurda do que é o projeto. Então aqui eu me preocupo muito por essa questão de lados, o que é certo, o que está errado. Os dois lados para mim estão errados. E eu venho dizer que a gente aqui, em nenhum momento, eu estou calado, só vendo os absurdos que são ditos nas redes sociais. Esse foi vetado pelo prefeito Taveira. A Câmara aqui, ela aprovou, o projeto vetou, e estamos aqui discutindo um veto. E tem gente que está ligada à prefeitura, ligado. Por que não foi lá falar com o prefeito em nenhum momento? Eu fico só observando. Por que essa pessoa vem aqui à Câmara, fala vereador A, B e C, que em nenhum momento eu sou contra a família. A vereadora Wandilma disse, nesses dias aí, eu vou ser pai, e sempre defendi e vou defender a família. Eu tenho escola e na minha escola eu digo, a família, o professor, ele é sem partido aqui dentro. Sempre disse isso. E para encerrar, que eu estou numa parte, hoje eu estava na sala de aula, dando aula pela manhã no Presidente Roosevelt, que eu dou aula lá para jovens, e os alunos quiseram discutir sobre sala ambiente. E entraram na sala, a direção já tinha decidido que não vai ter sala ambiente, mas eles queriam a sala ambiente, e a menina na porta disse assim, professor, eu disse, não, mas por que você quer passar uma baixa-assinada aqui? Ela disse, não, mas porque eu tenho direito, eu posso. E ela entrou na sala e disse, defendeu-se a sala ambiente, que eles pensam que é correto, e ao mesmo ponto, outras pessoas defenderam, foram contra a sala ambiente, e em nenhum momento eu, como professor, usei minha influência, porque eu sabia, se eu falasse algo, iria influenciar. Então, eu sempre fiz escola sem partido, sempre defendi a família, sempre defendi o que é legal. E por isso que eu acho a forma como está se colocando, não os vereadores aqui sempre foram muito, inclusive desde Abdeno aqui foi hostilizado, e a gente sempre defendeu ele. Mas a sociedade precisa crescer muito. Por isso que a gente está nesse Brasil que a gente se encontra. Crescimento a gente precisa. Obrigado, vereadora.
Obrigada a você, Ítalo, pela contribuição. Eu vou encerrar minhas palavras aqui, ainda lembrando também umas palavrinhas de Sérgio Cortella, quando ele diz que considera essa luta desse movimento uma luta estranha, até porque não se tem o movimento contrário da escola com partido. E até ele diz que admira, não é de admirar, que os defensores no futuro também apresentem projetos que sejam, quem sabe, congresso sem partido, religião sem partido, ou até mesmo Câmara sem religião. Eu, de fato, agora encerro minhas palavras com uma citação de Michael Jordan, quando ele diz assim: algumas pessoas querem que aconteça, outras desejam que aconteça, e outras fazem acontecer. Espero muito e desejo muito a todos nós, edis desta casa, que possamos fazer com que esse pensamento seja uma realidade, que nós possamos fazer acontecer. Muito obrigada. Antes de ir para a ordem do dia, eu só gostaria de lembrar aos vereadores que nós temos a comenda Eva Lúcia, e que cada vereador tem que apresentar um nome de uma mulher que tenha serviço prestado ao município de Parnamirim, para que receba essa comenda. E a gente vai fazer através de projeto de lei. Então eu gostaria que até o dia 5 os vereadores apresentassem esses nomes para poder a gente colocar aqui em plenário e dar tempo de ser votado para até o final de março a gente fazer a solenidade de entrega da comenda. Né? Comenda que eu já conversei com a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, e que ia estar à frente de Fativan, Vandilma e Ralessa, e pedir que as vereadoras também acompanhassem todas as outras vereadoras, para que a gente, o mais rápido, a gente consiga esses nomes para a gente dar seguimento aos processos legislativos dessas pessoas, ok? É no final de março, mas é porque todos esses processos vão passar aqui pelo plenário para ser lido e ser feito o processo. É igual o título de cidadão. Então, vamos para que dê tempo de ser votado e a gente mandar fazer as comendas para entregar essas mulheres. Vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, requerimento legislativo 06/2018. Requer ouvir, em conformidade com o dispositivo do artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública a sentença de ser mulher, onde serão abordados os seguintes temas: causas e consequências do feminicídio, justiça social e cidadania, os direitos dos pacientes oncológicos. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho. Em discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento é aprovado. Moção de pesar. Moção de pesar 01/2018. A sociedade no Norte Rio Grandense e a família enlutada pelo falecimento da senhora Tatiane Cristina Gomes de Souza Santos. Autor, Poder Legislativo Municipal, Cátia Carvalho. Em discussão a moção. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Moção aprovada. Como não tem mais nenhuma matéria deliberador, por encerrada a sessão, e convoco outra para em 3 minutos.